Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje é domingo à tarde. Faz tempo que eu não apareço cara a cara aqui, né? Hoje eu vou continuar esse testemunho. Nunca é tarde demais. É tão legal, né? Quando chega às minhas mãos, eu gosto muito. Um testemunho. É diferente, é muito diferente, né? Discursar sobre algo e falar de algo que realmente aconteceu na sua vida, na minha vida, na vida de alguém, o testemunho, a comprovação. E eu oro para que Deus te dê um testemunho na vida sentimental, porque nunca é tarde demais. Maravilhoso esse título que a Marilyn Phillips deu para a vida dela e que pode ser para você também. Onde eu tinha parado, está falando sobre perdão, né? E hoje eu fiz uma mensagem para vocês falando sobre os sentimentos, e o primeiro sentimento que eu trouxe foi a raiva. E que é a coisa que mais dá raiva na gente é a necessidade de perdoar alguém, né? Não quero perdoar. Ela vem numa luta aqui, Deus falando com ela, dando voltas e voltas na casa dela, e Deus falando: perdoa, perdoa, perdoa essa mulher, perdoa essa mulher. Não. Porque Deus já tinha batalhado para que ela perdoasse o marido dela que a traiu com a melhor amiga. Esse é o gancho. Não é ser apenas traída, ser traída com a sua melhor amiga, né? Com requintes bem sórdidos, né? Alguém que esteve dentro da sua vida para te acolher e te apunhalou, né? Junto com outra pessoa. Então, e aí Deus perdoou esse marido. Ela perdoou ele em algumas horas, né? Porque era o eterno namorado dela, né? O grande amor da vida dela, o pai dos filhos dela. Então, era mais fácil para ela perdoar, né? Eu acho que é mais fácil a gente perdoar também alguém do qual a gente tem uma certa necessidade, a gente precisa dessa pessoa. Então, ela precisa desse marido, é mais fácil, e ela tem um vínculo, uma história com ele, né? Agora, é mais difícil você perdoar alguém que você não precisa dessa pessoa. Por que você vai perdoar essa pessoa? Tanto faz você perdoar, não perdoar, entendeu? Só que não é assim com Deus. Nós temos que perdoar precisando ou não precisando dessa pessoa. A pessoa tendo reconhecido que errou ou não. Então ela perdoou o marido em algumas horas, mas perdoar a mulher para ela não era fácil, né? Que essa mulher é a raposa, né? A pessoa que entrou para roubar algo que Deus tinha dado para ela, né? Que era dela por direito, a família dela, a estrutura da família dela que se ruiu, né? Nesse momento acabou o casamento, a família praticamente toda destruída. E quando alguém entra na sua vida para tentar roubar aquilo que Deus te deu, isso dá muita raiva, né? Só que Deus começa a falar através da boca das pessoas, entendeu? Para que você perdoe, para que você perdoe, para que você perdoe. Aqui, no caso, é o que está acontecendo com ela. Ó, eu tô na página 51. Só um pouquinho. Achei, eu tô na página 41 com vocês.
no qual ela diz, ela é vencida por Deus. Ok, eu vou perdoá-la, mas eu não posso amá-la, tá? Eu continuo odiando ela, mas tudo bem, então eu perdoo. Aí, ela já vai pensar no marido, no casamento, na família, como é que tá? Ela está apavorada. Ó, fiquei apavorada. E agora? O que vou fazer? Não tem mais esperança. Podia ver as centenas de erros que havia cometido nos anos anteriores. Sei que os cometi e me arrependo deles, mas o que fazer agora? Não consigo colar tudo junto de volta e Michael nem mesmo conversa comigo. Foi então que Deus começou a me ensinar através de palavras que amigos me deram e através do que ele falava ao meu coração, questionando comigo o que a sua palavra dizia sobre o casamento. Assim, eu comecei a pesquisar nas escrituras as coisas que Deus dizia sobre o casamento. Ó, faça isso, pesquise tudo que Deus fala sobre relacionamento, sobre casamento. Pesquisa. E ore. Não só pesquise, ore para que o Espírito Santo fale com você. Comecei a escrevê-las em um pequeno caderninho. Todas as vezes que ele me dava um versículo, o escrevia e o personalizava. Colocava o nome do Michael, o meu nome ou das crianças nele. Comecei a reivindicar e a crer nessas escrituras. Então, pega um caderninho, escreva as passagens sobre o casamento, coloque o teu nome, coloque o nome do seu marido, coloque o nome da sua esposa, o nome das crianças quando é algo referente a elas. E declare. Aqui no primeiro parágrafo, que ela tá apavorada, ela começa a se culpar, lembrar, olha, os erros que ela cometeu. Mas já desmoronou tudo, o que eu posso fazer, né? Não, ó o que ela fala, não dá para eu colar, né? Até porque ela não pode colar sozinha e fazer um casamento sozinha. Ele teria que vir e colar junto com ela, mas ele não quer, ele nem conversa com ela, né? Ele já tá gastando toda a energia em construir um relacionamento com a outra, né? Eu acho que se culpar não é o caminho, entendeu? Por mais que o casamento possa estar ruim porque você não se dedicou, porque você não esteve presente, ou porque você foi chato, chata, enfim, não cuidou, sabe, daquela... É uma coisinha que você tem que cuidar, requer cuidado. Quando há problemas de temperatura no relacionamento, né, ou de objetos estranhos, quer ver quando a gente come uma coisa que não tá boa, sabe, com coisas estranhas, a gente, né, não vomita, não tem... As pessoas, o casal, ele tem que sentar e conversar para resolver a saúde do casamento, não ficar empurrando. Eles vão empurrando até que, em vez de ele sentar ou ela sentar para resolver, né? As pessoas vão durante o dia, ou por WhatsApp, ou por ligação, ou quando se vê na casa, elas vão soltar faíscas umas contra as outras, como se fossem inimigas, né? Vão pegar um dardo inflamado e jogar, né, nele, e aí ele joga nela, e eles se tratam como inimigos, então eles não se juntam para resolver, eles se juntam para piorar as coisas, para colocar mais lenha na fogueira e explodir com a casa mesmo, e às vezes até as crianças ficam perdidas, né, o que está acontecendo? Os amigos, as pessoas em volta, enfim.
ou então eles se ignoram. Ela ignora ele ignora. E aí sempre tem outras pessoas do sexo oposto, principalmente no trabalho. Aqui surgiu na igreja, né? Porque também tem homens e mulheres, né? Homens e mulheres na igreja. Então acontece muito das pessoas terem esse problema, essa frustração, essa raiva um com o outro. E o casal, ele ou ela, ou os dois também podem usar qualquer pessoa que tá passando na vida deles como vítima para colocar toda aquela energia, entendeu? Toda aquela frustração, sabe? Ah, eu tô com raiva, eu tô frustrada, aí é você que tá aí na minha frente, é com você mesmo. E se envolver com essa pessoa, entendeu? Porque tá com raiva de outra pessoa. Dizem que mulheres fazem muito isso, né? Tá com raiva do namorado, aí vai lá e pega o primeiro que aparece ou o ex, enfim. O homem também faz isso e em vez de resolver o que tem que resolver com a esposa ou com o marido, parte para a infidelidade como modo de escape, né? Então, a culpa nunca é sua por ter errado. A pessoa não foi homem suficiente para chegar em você e resolver ou tentar colar as coisas, como ela diz, né? Ela faz essa comparação. Ou terminar. Hombridade, né? Deus me deu essa palavra, hombridade. Ter a hombridade de encerrar as coisas ou de reconstruir as coisas. Depois o Senhor falou ao meu coração novamente, mostrando que eu precisava ter a visão de fé, do que o meu casamento iria ser quando estivesse curado, e como meu marido iria ser quando estivesse curado. Pedi ao Senhor pela sua visão com respeito ao Maico e ele me levou para 1 Timóteo 3, 2-7. Fiquei impressionada com o Senhor. Queria apenas que o Michael viesse para casa. Ah, ele já tinha saído de casa. Tinha ido morar com a mulher, né? Não queria que ficasse onde estava. Queria que me amasse e quisesse nossos filhos. Ah, o problema dela é muito mais profundo, né? O problema dele não é só com ela. Nossa, essa história me deixou muito triste, muito abalada, porque ele não aceita nenhum dos filhos. E ele já tem vários filhos com ela. Acho que já tem uns 3. Então não é só que ele não aceita ela. Ele até aceita ela. O problema é quando ela começa a ficar grávida e ter as crianças. Parece que ele não gosta de criança. Ó, nem todo mundo nasceu para ser pai, para ser mãe. Aí é um problema. Ah, esse casal, eu não sei, olha, milagre, né? Que eu sei que o resultado é positivo, mas se ela tá sentindo assim, imagina o estrago emocional e espiritual que ele fez nas crianças. Meu Deus. É muito horrível a rejeição, ou materna ou paterna. Tem um outro livro que eu quero ler ali com vocês, que isso segue a pessoa para sempre. Sabe? Baixa autoestima, depressão, enfim. A palavra que o Senhor me deu, no entanto, descrevia um presbítero. Deus tinha planos muito maiores para Marco. Ela acreditava que ele tinha um chamado na igreja. Fiquei como Sara na tenda. Ria da impossibilidade do que Deus estava dizendo. Deus disse para ela que o casamento dela tinha jeito, não só ele ia voltar, como ele ia curar o marido dela, que ele ia ter um chamado na igreja. Olha isso. E ela não podia crer.
Ele já estava morando com a outra. Ele nem conversava com ela. E ele achava que ela é que estava errada. Ele não aceitava nenhuma das crianças. Era uma situação bem complicada mesmo, né? Bem... Uau! Deus começou a mostrar-me como eu havia orado pelo meu marido por anos. Senhor, apenas salve-o, só salve-o, só salve-o. É a melhor coisa, né? A salvação, porque não adianta orar para que o marido tenha prosperidade, para que ele vá bem aqui e ali, se ele não tiver salvação. O que adianta? Né? De nada adianta. Levando-me a optar entre esse tipo de oração ou aquele segundo a sua vontade revelada para Michael. Dei uma boa olhada naqueles versículos e daquele dia em diante comecei a orar daquela maneira. Colocava o nome de Michael ali e orava para que ele fosse irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governasse bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Escrevi isso no meu caderninho e comecei a reivindicar isso todos os dias, dizendo: este é o Michael, este é quem Deus quer que o Michael seja. Todos nós temos uma identidade em Deus e uma identidade doente. Sabe quando a gente tá doente? E a gente tá assim, sabe? Para baixo, os ombros caídos, com dor, ou tá lá no 20%, 30%, 50%. Muitas vezes nós estamos aqui, assim, né? Que ela reivindica a identidade verdadeira dele, não aquela na qual ele acreditava, mas a identidade que Deus tinha feito para ele. Todas as vezes que vinha para casa, ele dizia: não amo você, não quero estar à sua volta. Realmente não gostaria que você saísse de minha vida? Não. Eu coloquei o não. Ai, meu Deus, que coisa horrível isso, hein? Uau, meu Deus. Depois de ter, 3 filhos com homem? Meu Deus. Eu não sei se as crianças ouviram isso, né? Mas eu fico, sabe, imaginando as crianças ali. Elas percebem tudo, né? Não amo você. Não quero estar à sua volta. Realmente gostaria. Acho que eu nem acreditei nisso, por isso que eu coloquei o não. Gostaria que você saísse de minha vida e levasse essas crianças. Não as quero. Uau, meu Deus. Essas crianças. Tira elas daqui, ó. Satanás usa as bocas de nossos queridos quando estamos em batalha espiritual, é verdade. Eles dizem coisas para nós que realmente cortam. Porém, temos de reconhecer que nossos queridos não são os nossos inimigos. Satanás é o nosso inimigo verdadeiro. Você precisa reconhecer que você está numa batalha espiritual e você tem de lutar pelo seu casamento num nível espiritual. Você tem de tratar com Satanás e suas forças e perceber que o seu esposo não é o seu inimigo. Assim, quando o Michael vinha para casa e dizia aquelas coisas terríveis, eu lia aquela escritura novamente e percebia que o plano de Deus para ele era muito maior que o de Satanás. É isso, daí termina esse capítulo, que é olhos de fé. Precisa ser sábio, porque dá a impressão que a pessoa é sua inimiga.
teu marido é seu inimigo, que a sua esposa não é. É Satanás. E às vezes os filhos também se portam como inimigos, usa a boca das crianças também, né? De estranhos, amigos, conhecidos. É claro que todo relacionamento, ele não depende só de você, né? Sempre vai depender do livre-arbítrio da outra pessoa. No caso, ela orou, como nós temos um testemunho, nós podemos ver o quê? Que funcionou. Em algum momento, ele se rendeu, ele abriu para que Deus agisse na vida dele, né? Ele se arrependeu. Mesmo que a gente não tenha chegado lá na história. E talvez a tua história não chegou lá ainda. Então você não sabe. E você deve lutar por um tempo. E não para sempre. Sabe? Eu vi o testemunho de uma mulher que ela fala assim, ela grita, ela deve ser pentecostal, né? E ela diz que ela casou com um homem e não sabia que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, e não sei o que, não sei o que, sabe? E até que chegou um momento, ele se envolvia em tantas coisas horríveis, sabe? Que ela já não era a esposa dele. Ele nunca supriu ela como esposa. Ele era um filho para ela. Ela sempre tinha que estar cuidando dele, sempre tinha que estar orando, sempre tinha, meu Deus, salva ele, meu Deus, ajuda ele. Olha, sabe, as atrapalhadas dele. Ela nunca teve um marido, então assim, e ela falou, ela falava assim com orgulho. Não, eu permaneci até o final. Não sei se ele já tinha morrido, acho que já. Tantas coisas horríveis e só magoando ela. Eu não acho que uma mulher precisa, sabe, chegar a esse ponto, entendeu? De dar toda a sua vida para alguém. Você pode. Tem muitas mulheres que chegam a cuidar de ex-maridos que as traíram e fizeram tantas coisas horríveis, mas você pode ter um esposo de verdade que vá cuidar de você e você dele, que vá ser seu companheiro, seu eterno namorado, que vá te suprir como mulher, como é o plano de Deus. Eu não acho necessário, sabe, esse sacrifício. Acho que todo mundo nasceu e merece ser, toda mulher merece ser amada, todo homem também merece. Eu acho então por isso que você deve orar por um tempo, né? E ver se a pessoa tem abertura para Deus, se não, segue a sua vida, seja feliz. Há muitos homens e mulheres em Deus, esperando em Deus, que querem e vão merecer o seu amor, entendeu? A sua dedicação, a sua companhia, que vai, esse homem, um homem que vai te honrar ou uma mulher que vai te honrar. Então, espere no Senhor. Há muitos testemunhos de reconstrução de vida sentimental, mesmo para quem já tem vários filhos. Não importa a idade. Tá bom? Tchau, Deus abençoe vocês.